Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso VoxCast, que é a oportunidade de você acompanhar as histórias de transformação dos nossos alunos do curso pós da Vox2U, que é o nosso curso de oratória avançado. E prepare-se para se inspirar com histórias de superação e conquistas que nós vamos ter aqui, porque os convidados são demais. E agradeço muito eles porque confiaram duplamente no nosso trabalho e na nossa escola. Eu sou a Paula, franqueada da Vox2U Maringá, e hoje a gente vai começar com a Maísa Giacomini. A Maísa, gente, ela é fisioterapeuta, especialista em osteopatia pela Escola de Madrid e atua há 10 anos trabalhando com recuperação de traumas, cirurgias e dores. Atende a domicílio na cidade de Maringá. Maísa, bem-vinda! Boa noite, Paula. Muito obrigada por essa oportunidade. Imagina, é muito legal ter você aqui. Mas, Maísa, melhor do que eu é você para se apresentar. Fala um pouco para nós quem é você. Bom, como você já disse, meu nome é Maísa Giacomini. Eu trabalho há 10 anos nessa área, da fisioterapia osteopática. E venho, trazendo mais saúde para as pessoas, para os meus pacientes, trazendo também um conceito diferente de reabilitação. Porque a osteopatia, além de ser uma especialidade da fisioterapia, a gente busca a saúde do corpo como um geral, de uma forma mais completa. Então, não é só reabilitar um músculo, não é só um alongamento, soltar algum tendão que esteja... Uma massagem, né? Uma massagem. Muita gente confunde com massagem e não é. Então, eu venho trabalhando nisso há 10 anos já. Que bacana. E, Maísa, fisioterapia, osteopatia, como que isso surgiu na sua vida? Você sempre quis, caiu de paraquedas, como que foi? Olha, caiu de paraquedas na minha vida. É até engraçado, porque os pacientes me veem apaixonada pelo que eu faço, eu falo muito sobre isso, e acham que eu escolhi isso desde criança. Mas, na verdade, eu descobri a osteopatia durante a formação de fisioterapia. Eu ia fazer fisioterapia por um conselho da minha mãe. Eu nem sabia o que era fisioterapia quando eu comecei. Mas no primeiro dia de aula da faculdade, eu descobri o que era fisioterapia, os professores me falando, como que a gente ia estudar, o que a gente ia estudar, o que a gente ia fazer. E ali eu me encantei. Então, eu vi que era a ciência que eu queria estudar mesmo. Então, eu acabei caindo de paraquedas, mas depois foi bastante batalha. Se apaixonou, gostou e descobriu que era isso mesmo que você queria fazer. Exatamente. Que bacana. E, Maísa, desenvolvimento, trabalhar a comunicação, como que você percebeu, como que você começou essa jornada na tua vida? A comunicação, na verdade, ela sempre fez parte da minha vida. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, inclusive na faculdade, eu já tinha uma desenvoltura de falar em público, eu que apresentava os trabalhos, era algo natural. Só que a gente vai crescendo, a gente vai tendo maturidade, e aí as coisas vão ficando um pouquinho mais difíceis. A gente começa a ter um certo medo, uma certa insegurança, e isso aconteceu comigo. E, além disso, também eu tive um relacionamento que dificultou um pouquinho o meu processo de desenvolvimento, acabou me atrapalhando bastante. E aí, quando eu passei por essa fase, que eu me vi nesse ambiente, eu pensei, mas eu era tão diferente antes e agora eu não sou mais assim. Então, eu senti essa necessidade de buscar novamente, de buscar estudar, conhecer. Comecei com alguns vídeos, pesquisando sozinha. Acabei encontrando a Vox, o que fez um diferencial muito grande na minha vida. E a Maísa fez o nosso curso Academy, né, Maísa? Tanto que já está aí há 1 ano e meio nessa jornada de transformação de comunicação. Conta para nós, o que você viu de mais evidente? Teve alguma mudança que você fez na tua vida a partir dessa clareza que você foi tendo da transformação da tua comunicação? Teve muitas mudanças. Na verdade, eu percebi ao longo do tempo. Não foi algo expressivo para mim de me preparar para uma palestra X ou algo que eu estava buscando e sabia o que eu estava procurando. Eu só senti essa necessidade e fui atrás. Então, no dia a dia, eu percebi que eu me comunicava melhor com meus pacientes. Eu percebi que eu comecei a falar melhor com as pessoas em lugares assim aleatórios. Entrava lá... minha mãe estava com uma visita em casa. Conversava com a visita dela e me apresentava melhor, falava mais do meu trabalho. Em congressos que eu fui também para fazer networking, essa parte foi onde eu mais percebi que eu tinha um jeito mesmo de abordar um professor, um palestrante. E aí eu vi que eu estava aplicando as técnicas que eu aprendi na Vox.
Falei, nossa, foi um despertar, assim, nossa, eu tô fazendo isso. E tem algumas que você consegue citar, até para o pessoal conhecer um pouco, olha, apliquei isso nessa situação, como que foi? Teve uma muito engraçada, que foi inusitada para mim. Meu pai estava comprando um carro, e estávamos eu, meu pai, minha mãe. E na conversa ali, a negociação da vendedora, infelizmente a vendedora não estava fazendo um bom negócio. E eu percebi aquilo, até veio uma pulguinha assim na minha orelha, falando, parece que ela não está vendendo legal. E isso com certeza veio dos conhecimentos que eu tive na Vox também. Ali eu já comecei a achar que tinha alguma coisa estranha. E nessa negociação, meu pai ia ser prejudicado. Eles estavam tentando forçar uma venda, eles estavam tentando forçar um negócio que não era bom. E eu estava quieta, né? Porque era meu pai, minha mãe, então eu estava um pouquinho no meu canto. Mas quando o gerente veio e começou a insistir, meu pai incomodado, já um pouco nervoso com a situação, eu me senti na necessidade de intervir ali. E comecei a conversar com o gerente, comecei a apresentar os pontos. Olha, isso aqui não é bacana e tal. E a conversa em si se desenrolou de uma forma que o próprio gerente compreendeu que ele não estava, né, ele não estava fazendo um bom negócio, ele não ia completar aquela venda. E aí a gente saiu de lá, meu pai saiu aliviado, e no carro, a hora que a gente estava voltando, eles comentaram isso. Eles, nossa, ainda bem que você falou aquilo, porque senão eu ia comprar e eu ia ficar incomodado com essa compra. Então, para mim, foi um momento assim, muito inusitado. Eu jamais ia imaginar que eu chegaria num ponto de intervir na compra que o meu pai estava fazendo, né? Meu pai sempre resolveu os problemas dele sozinho. Olha que bacana, né? Uma situação cotidiana que ninguém imagina quando pensa, vou trabalhar minha comunicação, minha oratória, né? Só pensa, como você falou, uma palestra, palco, uma aula que eu vou dar. E não, são situações práticas da vida cotidiana onde você conseguiu se posicionar e ajudar, além de perceber o que estava acontecendo. Que essa clareza você tem mais, né, Maísa? E eu achei legal também que a gente, ao longo do curso, conversou e você trouxe um aspecto muito interessante, desde a sua jornada Academy até o pós, de ficar melhor no improviso. Conta um pouco para nós, como que foi isso? Olha, o improviso foi algo que mudou muito o meu conceito de comunicação. Eu sempre achei que eu tinha que me preparar para as coisas. Eu sempre achei que se eu fosse fazer um network, eu tinha que saber com quem eu vou conversar, o que eu vou conversar. Se eu fosse fazer uma visita para algum lugar, se eu fosse fazer uma palestra. Claro que numa palestra a gente vai se preparar um pouco mais. Só que a metodologia do Academy me trouxe essa dinâmica de pensa rápido e faz, pensa rápido e faz. Você tem ali 2 minutos para desenvolver a atividade. E no começo eu até achei estranho isso, eu fiquei um pouco incomodada. Nas 3 primeiras aulas eu falava, meu Deus, mas eu queria ter tempo para me programar. E era uma dinâmica muito, lê um enunciado, pensa o que você vai fazer, faz algumas anotações e vai para o palco. A vida não deixa a gente pensar muito, né? Não, e é exatamente isso. Então, no meu dia a dia, isso também surgiu de uma forma natural, que eu fui perceber depois que eu passei pelo processo. De perceber, assim, oportunidades. Network, nem sempre a gente vai se preparar para fazer aquilo naquele local. Às vezes a oportunidade aparece. Como apareceu para mim. Fui visitar minha irmã, ela estava com um casal de amigos. Eu não sabia que ela estava com um casal de amigos lá. E cheguei, essa aqui é minha irmã, ela é fisioterapeuta, ela trabalha com osteopatia. Osteopatia, o que é isso? E ali eu já tive que começar a falar e a me desenvolver, então foi muito espontâneo para mim. Justamente por causa dessa prática, de trazer o improviso. Pensa rápido e faz, pensa rápido e faz. É a prática que leva à excelência, é o que a gente costuma falar muito na Vox, né? O treino constante. A comunicação é uma habilidade e, como toda habilidade, pode ser desenvolvida, desde que você pratique. Se eu não pratico, como que eu vou melhorar, né, Maísa? Totalmente, é uma habilidade. Eu tinha muita essa facilidade quando eu era mais nova. Mas tem algumas pessoas que não têm essa habilidade e, se praticar, fica melhor do que aquela pessoa que já era extrovertida, né, de criança. Exato. Tem aquela fala, né, que o esforço supera o talento, né? Se você é só talentoso, mas também não se dedica, não há uma evolução. E eu costumo falar muito isso, né? Não adianta você achar que já está num nível superior. Eu já sei, eu não tenho vergonha, isso não é um problema para mim. Mas não é só a vergonha, é conseguir se comunicar de uma maneira melhor, mais assertiva, mais leve, passar confiança. É verdade. Se você não sabe se comunicar, não é culpa do outro que ele não está entendendo. É claro que existe, sim, um pouco de
de um certo equilíbrio, né? Às vezes você tá se posicionando, tá falando e o outro se nega a entender. Mas quanto mais assertivo você for na sua comunicação, é melhor em qualquer lugar. Seja numa palestra para muitas pessoas, seja numa sala de aula, seja num tete-a-tete com algum amigo, nos relacionamentos. Exato. Então, a comunicação ela é essencial em todos os lugares. Bacana. E, Maísa, o que você tira de lição de toda a tua jornada de desenvolvimento e principalmente nesse desenvolvimento da comunicação e ali na Vox também, né? Um ano e meio, uma jornada longa, certamente muitos desafios, né? Que grande lição você tira? Olha, uma das lições que eu tirei desse meu processo foi o ambiente. Que a gente precisa saber, a gente precisa ter noção, se despertar para isso, qual é o ambiente que você está vivendo. Então, como eu comentei, eu tive um relacionamento que minou as minhas habilidades. Era um ambiente que não me favorecia. E na Vox eu tive um ambiente que me favoreceu muito, porque eu tinha pessoas ali com os mesmos objetivos, com as mesmas intenções, um local onde estava me aprimorando. Assim como outros lugares, né? Às vezes livros que a gente lê, pessoas que a gente ouve, amigos que a gente se comunica. Então, é muito importante a gente buscar os ambientes. E sentir que aquele ambiente não tá legal para você. A gente sempre sabe, a gente sempre tem uma intuição que alguma coisa no coração fala, isso aqui não é para mim, isso aqui não tá legal para mim, eu tenho que sair daqui. Né? Não dá, você vai deixando a vida passar, fica raciocinando demais em vez de sentir essa intuição, essa necessidade de você ir para um caminho que vai te abrir novos rumos, né? Vai te aflorar, digamos assim. E essa intuição você também comentou, né? Mas no início, para tomar a decisão de fato fazer um curso de comunicação, você teve essa intuição, já tinha, até que você conseguiu ouvir e seguir. Eu senti isso há muito tempo. Eu ainda estava nesse relacionamento e eu percebia que a minha comunicação não estava tão legal assim, né? Comigo mesma, com as pessoas, com os meus pacientes. E eu sentia essa necessidade até que uma vez eu pensei, eu preciso fazer um curso de oratório. E eu não ia, eu não buscava e não procurava. Um dia eu vou fazer. E fui deixando. Se eu tivesse ouvido essa intuição antes, teria acelerado o meu processo. Que bacana. E pra gente se encaminhar para o final, Maísa, uma mensagem que você deixaria para quem está nos ouvindo, uma mensagem de inspiração, que você tira da sua própria história, mas você direciona aí para o público. Eu acho que eu diria para as pessoas não desistirem da sua habilidade. Então, se você tem uma habilidade, pode não ser natural sua, mas se você tem essa habilidade natural e por algum motivo você sente que isso está baixinho, está silenciado, não desista. Vai atrás dessa habilidade, aflora ela, porque com certeza o que a vida tem para você está atrelado a essas habilidades. Não se esconder, né? Se você tem algo para compartilhar, algo que você sabe que vale a pena, que é bom e você sabe fazer, oferece isso para o mundo, né? Que bacana. Maísa, muito obrigada por você ter aceitado o desafio, vindo fazer esse podcast que certamente somou muito para o pessoal que está ouvindo. Muito obrigada pela oportunidade. E, Maísa, deixa um recadinho, seu @, rede social, WhatsApp, não sei, onde que as pessoas podem te encontrar depois daqui, se quiserem saber mais de você e do seu trabalho. Bom, se as pessoas quiserem saber mais da osteopatia, pode entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp, é o 449-8801-2365. Maravilha. Então, esse foi mais um episódio do nosso VoxCast. E você que quer saber mais como desenvolver a sua comunicação num ambiente acolhedor, seguro, com profissionais qualificados e também com a metodologia certa, nos acompanhe nas redes sociais da Vox Chuyu Maringá, que é @voxchuyu.maringá. Eu sou a Paula e até o próximo episódio.